Fala aí, pessoal. Então, voltamos aqui para o curso. Hoje a gente vai explorar um pouco a interface do programa OpenLCA. Aqui já de cara aparece essa janelinha com Welcome. Essa janelinha tem alguns links que vão direto para o website do OpenLCA. Então, de repente, se vocês estão trabalhando aqui e aí surge uma dúvida, vocês podem clicar. E aí ou copiar. Às vezes o seu computador ele não vai abrir direto. Mas vamos ver se a gente só copiar. Não. Ah, tá aqui. Então, cada guia aqui vai abrir essa mensagenzinha e aí tá explicando, por exemplo, se você está iniciando com o OpenLCA, você pode modelizar o seu análise de ciclo de vida e tudo mais. Criar e importar bases de dados com a análise de ciclo de vida, o processo de análise de ciclo de vida, importar também é, métodos de avaliação e também criar seus próprios processos e criar o seu próprio análise de ciclo, o seu próprio modelo de análise de ciclo de vida. Também calcular e analisar eles. E aí ele está falando aqui, ó, clique na próxima seção ou na esquerda para ler mais. E aí, se você clicar no link, você entra no website deles. Esse aqui é o website da companhia que criou esse OpenLCA. E aí, uma coisa interessante daqui é que eles têm algumas informações da fonte de dados deles, do tipo de data que eles trabalham e também sobre eles, tem o time deles. E aí vocês podem se conectar com eles no LinkedIn ou no LinkedIn. Aí tá um resumo, né, do pessoal que trabalha lá. É uma equipe grande. E também tem uma parte aqui que você pode ver as posições, ver se eles estão com vaga aberta para algumas posições. E aí tem bastante área, principalmente de software, para trabalhar nessa empresa. E eu acredito que ele seja uma empresa bem aberta, bem que procura pessoas que são engajadas, que têm expertise pelo menos no desenvolvimento de softwares ou em Lifecycle Assessment. E aí, se vocês quiserem, de repente, mandar o currículo para eles, tá aí o e-mail. Ou fazer um estágio lá, é só conversar. E esse Dr. Andreas Ciro é o CEO e o fundador dessa empresa. E o pessoal fala inglês, tá, pessoal? Então, é tranquilo. E aí, voltando para o software. Então é isso dessa parte de boas-vindas. Aí vocês podem fechar, porque isso aqui não vai mudar nada no seu software. E aí a gente tem quatro guias aqui no topo, que é a guia File, que é o arquivo. E aí aqui a gente pode importar base de dados. Eu vou mostrar no próximo vídeo. Exportar a sua própria base de dados que você criou dentro do software. E aí tem as preferências. Vou esperar um pouco para mostrar as preferências. Vou ir para a próxima barrinha. Aí o próximo é a base de dados, database. E aí aqui é uma etapa importante, é a primeira etapa na criação do seu relatório de Lifecycle Assessment ou análise de ciclo de vida, que é a partir de onde você vai abrir a sua base de dados, vai incorporar no programa e aí vai começar a trabalhar nele. E aí aqui tem diferentes modos de você abrir a base de dados. Além de importar ela do seu computador ou de um outro arquivo que eu vou mostrar
numa próxima aula. Essa opção aqui, From Scratch, ela vai criar uma base de dados padrão que já está dentro do programa e é uma base de dados gratuita, mas que não tem não tem todas as informações necessárias para construir o LCA. Ela tem uma base de dados bruta, mas ela ainda precisa ser trabalhada e combinada com outras bases de dados. E aí, aqui você pode escolher gratuito. E aí aqui você escolhe o nome dela, database name, e aqui você pode criar uma pasta para colocar lá dentro. Por exemplo, vou colocar projeto 01. E aí você pode escolher se essa base de dados vai ser vazia. E aí significa que ele vai criar subpastas com o fluxograma do LCA, que eu vou explicar numa aula posterior a essa. Porém, sem base de dados nenhum. Só vai criar umas pastas e aí vai deixar aberto aí para você importar uma base de dados de uma outra fonte. E aí tem também essa opção, Complete Reference Data, que é uma base de dados completa. Entretanto, não vai ter todos os dados que você precisa no seu trabalho. Muitas das vezes você está trabalhando, por exemplo, com produção de leite a partir de fazendas de cultivo intensivo, e aí alguns parâmetros eles não têm, como por exemplo a ração que os animais comem, o trato que os animais têm, o tipo de pasto que os animais se alimentam, o tipo de forragem, ou os produtos que são utilizados na cadeia do leite. Então, muita coisa não vai estar aqui. Mas essa é uma base gratuita. Eu vou clicar aqui, ó, só para mostrar para vocês. E aí agora está criando, né? Eu cliquei em Finish e agora está criando essa base de dados. Pessoal, uma coisa do OpenLCA é que ele parece ser um software complexo no começo, mas se você tiver uma boa supervisão, um bom direcionamento, você entende ele muito rápido e progride nesse software muito rápido, e aí de repente vai para outros softwares que a gente vai abordar numa outra aula. E aí tá aqui, pessoal, como é a base de dados do OpenLCA. Ela é baseada em dados que ajudam a produzir os dados de flow, que são, por exemplo, os produtos primários utilizados na confecção ou produção de um outro produto. Então, por exemplo, dentro do flow tem, ele chama elementar flows. Um flow elementário ou um produto elementário. Por exemplo, a gente vai ter água, a gente vai ter elementos, que são a fonte primária de, por exemplo, produção de plantas, produção de leite, por exemplo, uso da terra. Aí deu uma travadinha. Também tem aqui alguns químicos, alguns elementos aí que são utilizados para fazer fertilizante. Então esses dados são dados brutos, mas primários, que são utilizados na confecção de dados secundários, que já são produtos já feitos a partir desses flows. E aí eu vou fazer uma aula especificamente para esses flows, para explicar certinho o que são cada um deles. Mas é isso, pessoal. E aí, depois do flow, a gente incorpora tudo junto em um processo. E aí também eu vou fazer uma aula explicando o que são esses processos e como criar um processo. E aí, por fim, a gente tem os sistemas de produção, que aqui a gente pode pegar um processo
e aí fazer diferentes cenários. Por exemplo, um processo em que eu utilizo mais energia que o outro, ou um processo que eu uso energia verde, ou um processo que é mais eficiente que o outro e comparar os dois juntos. E aí, a partir desses processos, eu consigo criar um projeto. E aí, esse projeto vai me gerar um relatório, que é o relatório do Life Cycle Assessment. Mas isso também vai ficar para uma outra aula. E aí, os EPDs são, em inglês, quer dizer Environmental Product Declaration. É um certificado do processo de produção de um produto ou serviço. E aí isso aqui dá todos os dados da cadeia de produção, upstream, downstream. E aí é isso, pessoal. E aí dá um certificado que é bastante utilizado pelas companhias, principalmente de construção civil, que garante que aquele produto tem essa cadeia de produção, essas emissões de carbono no processo, utilização de recursos naturais, também depredação de esgotamento de recursos, impactos ambientais, etc. Então, todas essas guias aqui são importantes para a produção do seu LCA. E aí é isso, pessoal. E aí, nesse background data, a gente tem as unidades, as propriedades de cada flow. E cada um desses aqui são importantes, porque sem eles a gente não consegue produzir o nosso processo. Então, elas são bem completinhas. E aqui a gente tem também os indicadores e parâmetros de impacto ambiental que são calculados de acordo com o standard. Por exemplo, no Brasil a gente tem várias legislações que regem o manejo ambiental, e essas leis, essa legislação, ela é baseada em diretrizes do CONAMA, do IBAMA e de outros órgãos ambientais do Brasil que atuam nessa área de impacto ambiental. E aí, por exemplo, o Life Cycle Assessment não utiliza esses dados do Brasil, mas ele utiliza dados do EPA, que é a Agência Americana de Meio Ambiente, e também alguns dados da Europa, alguns dados de alguns países da Europa, porque na Europa as legislações mudam para cada país. Então, na França a gente tem uma legislação, na Holanda outra. Então, isso acabou criando várias unidades de avaliação de risco ambiental. Não sei se vocês já ouviram falar RECIP ou outras métodos de análise de impacto ambiental. Mas é isso aí, pessoal. E aí, se vocês tiverem dúvida, não hesitem em deixar uma pergunta. Não esqueçam de deixar o like no vídeo para mim continuar produzindo esses vídeos para ajudar vocês a entender esse software e também progredir. Beleza, pessoal? Então é isso para essa aula.